alguém falou sobre enxaqueca com aura e eu tinha falado sobre a forma como ele via. Eu não sei se você já, tipo, já pintou, gostou, tipo, de pintura, desenhar e tudo mais, mas Uhum. quem gosta de pintar, provavelmente já tentou reproduzir essa pintura ou alguns toques dessa pintura, tipo as linhas e tudo mais. E se você pintar pessoalmente, você vai entender que é como se ele colocasse as minúcias, tipo, da visão dele ali. É como se ele tivesse fechado o olho à noite e visto aqueles pontinhos, sabe, colocado na pintura, ou tentado reproduzir isso para as pessoas. Tem uma pintura que é muito interessante para ver isso dele. Eu não vou lembrar o nome, mas é uma pintura que tem o reflexo do, do céu na água. E isso também é muito interessante de perceber, que ele faz esses traços também na água. E isso mostra como ele era detalhista, ou como ele tipo, enxergava essas coisinhas pequenas do dia a dia, sabe? E eu acho que o isolamento dele talvez se devesse por isso, porque às vezes ele queria falar sobre as coisas que ele enxergava, que ninguém mais enxergava, só que ele não tinha com quem falar. E é por isso que ele não gostava de falar, sabe? Não gostava muito de debater. Boa também. Paulo, último, a gente vai fechar com a sua colocação e a gente vai prosseguir para outra. Assim, depois dei uma pesquisada nisso que eu falei sobre enxaqueca de aura, porque antigamente era tipo um tabu, e só quem tinha entende esse troço aí. Eu tenho. Então, assim, ela causa distorções na visão. É comum que quem tenha fique 30 minutos ou 15 sem ver, entendeu? Só que não é todo mundo também que perde a visão nesses 30 minutos. E depois volta. Então, assim, é uma situação complicada, porque você chegar para um médico e falar isso, entendeu? É meio complicado. Porque, tipo, a pessoa vai dizer, isso é uma loucura. Como é que você estava vendo, perde a visão e volta a ver? Eu acredito que ele tinha. Por que eu acredito que ele tinha? Porque eu já olhei para o céu à noite, durante a enxaqueca, e eu vi assim, entendeu? Que ela causa Uhum. distorções na visão. Então, eu até acredito que isso também pode ter desencadeado a questão dos problemas psicológicos dele, principalmente na parte da depressão. Qualquer pessoa que já tenha lido sobre ele vai perceber que ele tinha, sim, traços de depressão. E ninguém consegue, tipo, explicar por que ele queria se isolar, por que ele não se sentia bem no meio das pessoas. O tanto que eu falei, né, que essa imagem aí ele pintou olhando lá da janela do hospício. E eu acredito que ela tem relação também com o fato dele ter tirado a própria vida, porque depois, antes dele se matar, ele escreve um texto e ele fala que ele ia para as estrelas, algo assim. Então, assim, quando a gente olha para esse quadro aí cheio de estrelas, tipo, me lembra isso, do texto que ele fez antes dele se matar. Tá, ok. Basílio, por uma questão de tempo, eu vou prosseguir, mas se você quiser dar sua opinião no próximo quadro, você pode ser, você vai ser o primeiro assim a falar. Só que eu vou prosseguir, senão a gente vai perder muito tempo aqui, tudo bem? Bom, acho que sim. Bom, gente, muito bom, tô gostando muito. Agora, essa daqui, falando de conteúdo. O que a gente tira de leitura e conteúdo disso daqui? Basílio, Basílio, vai trazer a interpretação? por favor. Consegue ver? Não, o Ícaro mandou aqui um canibal engolindo uma pessoa. Rapidinho, David, não esquece de mandar o Com Amor Van Gogh no grupo, para o pessoal poder. Sim. Uhum. Mandem no, Se eu não me engano, esse filme tem no YouTube, inclusive. mandem no grupo as indicações, gente. Ó, quem mandou o Gênesis aí, manda lá no grupo também, para o pessoal poder dar uma avaliada. Eu vou mandar. É Rapidão, isso. Ícaro, você falou um canibal comendo uma pessoa. Mas olha o tamanho desse canibal, olha o tamanho dessa pessoa.
Ó, vou Isso... abaixar a mão aqui de quem tá com a mão levantada. O Davi pode falar, Davi. Então, quando chegou nessa arte, você disse que ela é feia, mas é bela. Uhum. E bela vem de beleza. Beleza é o que agrada os olhos. O que te agrada os olhos nessa arte? Na verdade, agora é outra história. Você caiu no Ziriguidum. Você ativou a carta armadilha. Exatamente! Você não esperava que o jarro da cobiça estava de cabeça virada. Não, então, é o seguinte. O belo vem do que desperta a beleza nos olhos, do que agrada os olhos. Na verdade, a gente tem que lembrar de que a questão do belo e a questão do bonito, ela não tem mais essa definição. Porque o belo não só é aquilo que apazigua os olhos, mas também é aquilo que te dá uma sensação de como... Gente, eu vou ser obrigado a falar isso, tá? Mas ela te dá uma sensação de criação. Ela está desvelando alguma coisa. Isso é o belo, isso é a arte. É isso que, tipo, essa arte aqui, ela não apazigua os olhos de maneira alguma, mas ela te dá uma sensação que ela está desvendando alguma coisa. Que alguma coisa estava escondida e essa coisa está exposta aqui agora para todo mundo ver esse ato horrível que é essa criatura aqui comendo esse ser humano. Ah, mas você está tirando isso de onde? Desculpa falar, gente. Heidegger. Vocês lembram que na primeira aula eu comentei que a gente ia falar dele? A gente vai falar dele não hoje, na próxima. E daí eu vou trazer todas as polêmicas que envolvem ele também, mas a questão é que isso daqui é belo não por estética. Isso daqui é belo porque havia uma coisa escondida que essa composição de cores, essa composição de escuro, de tom, de vermelho, de marrom, essa composição expõe, que é essa imagem horrível dessa criatura comendo um ser humano. É isso que é o belo daí, porque tem alguma coisa e essa coisa está sendo mostrada agora. E essa coisa que causa o desconforto da arte. Ela te causa o desconforto, tipo, nossa, o que isso... Ela traz pra gente o que isso quer dizer, o que isso mostra, o que isso... Por que isso é assim? Por que essa pessoa tem essas proporções horríveis? Por que essa pessoa é menor? Sabe, essa a proporção, é esse o desconforto que causa. Mas ainda assim, é esse o belo dessa arte. É isso que traz o belo. Não no sentido físico, mas no sentido artístico. Agora, a Madu. Eu acredito que ele pode ter feito esse monstro que tá comendo o ser humano como algum tipo de revolta que ele tinha contra alguma coisa, tipo, contra o sistema ou contra o governo da época, que talvez sugasse até a alma das pessoas, tipo, acredito, não sei que ano que foi feito, mas pode ter sido durante a Revolução Industrial, então ele queria criticar o sistema de alguma maneira. Tá certo. Boa colocação. Basílio? Oi, peraí. Não tem pressa. Vamos prosseguir um pouco. Quando você puder falar, você levanta. Sobre o... sim. Eu ia falar sobre os... Eu ia falar primeiro sobre o quadro A Cidadezinha com as Estrelas. Sim. Achava lindo, mas ao mesmo tempo estranho. Uhum. Como o povo falou, reflete bem a fase que como o Van Gogh estava. Basílio, a interpretação do quadro do Goya agora. Meio que já se sentindo sozinho. Sim, doente. Tudo bem. Mas agora, essa daqui... Esse daí eu achei muito... Esse daí eu achei feio. Parece Sim. que... Exatamente. Como eu disse no outro dia no chat, parecia uma cena de um filme de terror. Sim. Ele é horrível. Eu interpretaria desse jeito. Uhum. Sim. Beleza. Obrigado, Basílio. Isabela.
Eu gosto muito da interpretação da Madu, e casa um pouco com o que eu consigo interpretar se eu nunca tivesse ouvido ninguém falar de que é um Deus comendo o próprio filho. Mas é porque esse quadro me passa uma vibe um pouco antropofágica, assim, como se fosse um homem comendo ele mesmo, mas num sentido não literal, obviamente, mas no sentido dele, sei lá, comendo os próprios medos, as próprias angústias e tal. E aí, interpretação de arte é isso, né? A gente só poderia saber o que o artista queria passar de fato se a gente tivesse com ele aqui vivo para perguntar. Mas Sim. essa é a vibe que esse quadro me passa, assim, uma vibe completamente antropofágica de alguém comendo os próprios medos e tal. Certo. Não. Léo? Só queria fazer um adendo, porque quando eu conheci esse quadro, eu já conheci ele pelo nome de Saturno Devorando Seus Filhos, eu já conhecia a lenda. Mas esse quadro, assim, quando você tenta olhar ele a partir só da estética, da técnica, ele traz uma expressão para mim de poder, de força, sabe? De sobreposição de um ao outro. Então, tipo, aí cabe a interpretação tanto da lenda de Saturno quanto qualquer coisa, uma questão de um poder sobre outra coisa, tá ligado? Você dominar e tomar o outro aí, isso dentro da estética do corpo, um corpo maior comendo um menor, e ambos serem humanos, essa questão da sobreposição de poder. Matheus, eu tenho uma dúvida, assim. Pode falar. Qual vai ser a régua que a gente usa para medir se algo está sendo hiperinterpretado? A gente vai ver agora! Se eu não tenho a finalidade que o artista quis causar. A gente vai ver agora. Vocês estão caindo nas minhas cartas armadilhas, galera. Tá todo mundo... Mas obrigado por perguntar. A gente vai ver agora isso, agora. E eu vou passar um vídeo para vocês depois, no grupo, para vocês assistirem, que é sobre hiperinterpretação. Ele é meio brincalhão, assim, mas ele é muito bem embasado nas coisas que ele fala. Então, só para comentar, eu vou passar a palavra, Eduardo. Só já quem está brincando de interpretar, a primeira vez que eu vi esse quadro, eu não sabia eu não sabia o nome que foi atribuído a ele, nem quem tinha pintado. A primeira vez que eu vi esse quadro foi numa cena dos Simpsons, que tem o Sr. Burns comendo o Smithers nessa mesma posição, assim. E eu pensei, nossa, que legal! Eu perguntei pro meu pai, que quadro é esse? Ele falou, é Saturno Devorando os Filhos. Eu falei, caramba, que irado. Daí eu fui atrás e eu vi esse quadro. E a primeira coisa que eu vi, tipo, que eu pensei, era, na verdade, o medo do velho pelo novo. Era sobre o medo do velho sobre o novo. Porque você vê de que ele está consumindo o novo. E olha a expressão dele, porque não é uma expressão de dor, não é uma expressão de raiva, é uma expressão de terror. Por isso que ele está consumindo o novo. Porque ele tem medo disso. Daí eu pensei, caramba, daí eu realmente uma ideia de poder? Então, na verdade, não tem muito uma questão de poder nesse meio. Tem sim uma questão de medo. E essa questão, e aí trazendo essa questão do novo, do velho, do novo, cai dentro do mito, tá ligado? Sim, exatamente. Por causa que eu, desde pequeno, eu gostava muito dessa questão de mitologia e tal. Então, tipo, quando ele falou Saturno devorando os filhos, eu já me liguei. Eu pensei, caramba, é a história dos deuses do Cronos. Daí eu pensei, nossa, então deve ser alguma coisa que reflete o medo do antigo sobre o novo. Então, tipo, a gente tem N interpretações disso. Entende? Agora a gente vai entrar no que fala. Primeiro a gente vai falar dessa mulher aqui, Susan Sontag. Ela é uma filósofa americana que ela fala muito sobre interpretação. Quem quer ler? O Vini tava com a mão levantada. O Vini quer falar alguma coisa? Pode falar, Vini. Desculpa. Vini, fala aí, depois a Ivani lê. Fechou? Eu tinha perguntado para você se tinha algum contexto de quando ela foi pintada, mas sem algum contexto, eu
veria como algo sendo de luto. Porque o luto primeiro consome sua cabeça para depois começar a consumir. Se você não conseguir lidar com ele, ele vai destruindo seu corpo aos poucos. Como se fosse um luto mesmo. É uma boa, é uma boa. Eu mostrei isso daí para um pessoal, eles falaram que isso aí, na verdade, poderia representar muito mais medo ou ansiedade também, além de luto. Uma boa interpretação. Você pediu o contexto, cara, a gente não sabe o contexto dessas obras. De quando elas foram desenhadas, pintadas, a gente não sabe. Por quê? Na minha cabeça, o Goya, ele sentava, pintava e falava, é isso, tá bom. Cara, na minha cabeça, o Goya, ele era mais ou menos igual o Blake. Tinha umas paradas que aparecia para ele e ele pensava, meu Deus, preciso registrar isso de algum jeito. Daí, em algum momento, isso apareceu na cabeça, na cara dele, assim, ele viu essa cena e pensou, meu Deus do céu, preciso registrar isso. Francisco Goya. Vou colocar aqui, né? Francisco Goya. Manda no grupo, Léo. Não, eu vou mandar todas as fotos lá, eu vou mandar os slides, vou mandar as fotos lá, os nomes de quem pintou, mas a questão é que o contexto a gente não sabe, porque as black paintings, que são as pinturas negras, maravilhosas, todas elas são lindas, lindas. A gente não sabe quando que ele desenhou, a gente não sabe o nome que ele dava, a gente só sabe que a gente dá nome porque a gente atribui os nomes a elas. Mas a gente não sabe nome, a gente não sabe quando, a gente não sabe nem o porquê dele ter desenhado. Porque essas imagens só foram ser descobertas acho que 2 meses depois, né? Não é uma parada assim, que ele morreu. Porque ninguém sabia que essas pinturas existiam ainda. Chegaram na casa dele e acharam isso aqui. Na frente da sala de jantar dele, na cadeira que ele jantava, então ele provavelmente jantava de frente para esse quadro aqui. Na casa dele tinha o Sabá das Bruxas, que é outro muito bom, mas é da mesma estética, e daí eles acharam que, tipo, no sótão dele tinha um montão de quadro preso, tipo, escondido assim com mais, tipo, 20 pinturas, sabe? Então, a gente não sabe a situação, a gente só sabe que ele estava muito bem na cabeça, né, para jantar de frente para isso aí. Não, mas esse quadro dá fome mesmo, pô. Não, com certeza. E se vocês forem ver depois as outras imagens dele, vocês vão ver que, tipo, são imagens artísticas. Você vê que, tipo, tem uma menina com o cachorro, a mulher segurando o gato, uma mulher nua sentada, assim, meio que dormindo, sabe? Então, tipo, ele é bem versátil. Ele era... Nossa, o mundo ia ser muito feliz se o Francisco Goya tivesse ilustrado o Inferno de Dante. A gente chegou muito próximo no Gustavo Doré, né? Sim. Uhum. Essa aqui, gente. Mas ia ser sensacional mesmo. Talvez não seja bom para a sanidade dos seres humanos, né? Mas então, a minha interpretação, tipo, o que eu gosto de pensar dele ter desenhado essas coisas foi que em algum momento isso apareceu para ele, tipo, ele viu essa cena aqui e ele pensou, meu Deus do céu, o que é isso? Preciso desenhar. Ô, Matheus, Doré é o que fez a Queda de Lúcifer? Sim, ele fez Paraíso Perdido, ele fez a Divina Comédia, ele fez o Gargantua também, que é o do gigante, Gato de Botas. Ele ilustrou muita coisa. Vamos lá, prosseguindo. Quem quer ler? Era a Slaine que ia ler. Era a Slaine. Slaine, por favor. Thaisinha. Thaís. Oi? Opa, boa. Pode ler, minha querida. Contra a interpretação. Há uma crítica à tendência moderna de interpretar constantemente a arte e a cultura, argumentando que a interpretação... Só um minuto. Argumentando que a interpretação muitas vezes reduz a experiência estética e sensorial original. Defende uma apreciação mais direta e visceral da arte, sem a necessidade de explicação ou análise intelectual excessiva. Como a gente define hiperinterpretação? Análise intelectual excessiva. A gente pensar muito sobre a obra. A gente tentar buscar significado, a gente tentar
Por exemplo, um exemplo aqui, voltando aqui para o Saturno. Poxa, ele está curvado desse jeito porque essa curvatura representa tal coisa em tal coisa, sabe? Isso é um exemplo de hiperinterpretação. É a gente fazer um esforço mental muito grande para, às vezes, só tirar a conclusão que é um monstro comendo uma pessoa. Ou a gente fazer um exercício mental muito grande dessa obra aqui, quando, na verdade, é só uma pessoa tendo uma alucinação alcoólica. Ai, mas ele vê as fadas verdes porque são as musas, é a Calíope, é a Partenope de Virgílio, que traz tal coisa. Não, às vezes é só um cara numa alucinação alcoólica. Olha o absinto aqui do lado, a fada verde. Às vezes é só isso. Ai, nossa, mas aqui pode ser a solidão dele, pode ser tal coisa. Ou é uma noite estrelada. Só respondendo o Vinícius, ou seja, todo mundo hiperinterpretou? Talvez. Nem sim, nem que não. Talvez. Pode falar, Arthur. Tem como voltar no quadro anterior? No das fadas? Esse aqui? Exatamente. Qual é o autor que eu não entendi muito Ah, bem? eu não lembro o nome dele. Eu acho, se não me engano, ou ele é um autor francês ou ele é um autor russo. É um dos dois. Tá. Eu vou mandar no grupo depois. Vou mandar no grupo depois o nome deles. Mas eu não sei muito, não. O quadro também. Ah, isso daqui representa desespero, representa angústia, representa tal coisa ou representa uma pessoa que está gritando? Sabe, às vezes a gente perde de ter uma experiência muito boa tentando racionalizar muitas coisas. E a gente busca essa racionalização dentro de espaços acadêmicos. Entende? Então aí entra muito mais coisas além da interpretação. Entra elitismo, entra capacitismo, entra um racismo estrutural que está muito enraizado ainda. Entende? Então é N coisas que podem prejudicar e causar uma hiperinterpretação. Continuando. Ah, não, já foi tudo já, né? Qual é o nome do autor, Arthur? Victor Oliva, é. Pode falar, Basílio. Depois para mim ler? Ah, não, calma. A próxima você pode ler. Aqui. Tá bom. Pode ler. Falou. Pode ler. Aqui, ó. Contra a interpretação. Uhum. Enfatiza a importância da sensibilidade estética na apreciação da arte. Valorizar a capacidade de uma obra de arte provocar uma resposta emocional imediata, profunda e que pode ser obscurecida por interpretações excessivamente teóricas ou ideológicas. Exatamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sensibilidade estética ela é extremamente importante para apreciação, não interpretação, apreciação da arte. Entenda a arte como toda a capacidade artística, poesia, prosa, romance, pintura, desenho, música. Às vezes, a apreciação a interpretação ela só vem de uma apreciação estética. Tem uma frase muito legal que eu não lembro quem que é, se eu não me engano é o Nietzsche que fala isso, que às vezes as coisas são o que são. Não tem muita coisa por trás, às vezes é só isso. Às vezes, nossa, mas será que a interpretação é só rasa? Sim. Às vezes sim. Nossa, mas será que quer dizer mais que isso? Talvez. E isso vai da nossa sensibilidade estética de definir se alguma coisa precisa mais ou não. Quando a gente vê aquela imagem da discussão na academia, que a gente vê o Platão assim e o Aristóteles assim, com a mão. Assim.
Aí a gente sabe que tem alguma coisa, porque aí tem a Bolas de ideia dos basquete dois. invisíveis. Exatamente, bolas de basquete. Platão aponta para cima porque ele representa o mundo ideal. O Aristóteles, ele tá com a mão mais ou menos assim, média, porque representa a matéria. Isso, sim, não é interpretação, isso realmente é uma coisa que está na obra. Mas se a gente voltar aqui e a gente se pautar além da estética, a gente vai bater cabeça para uma coisa que às vezes é inútil. Entende? Ah, mas não é importante ter esse tipo de interpretação? Nem sempre. Porque se a gente teorizar muita coisa, as coisas que às vezes precisam ser teorizadas, elas caem por terra. Porque a gente gastou muito tempo em uma e a gente não vai ter tempo na outra. Entende? Então, tipo, a gente tem que ter... para interpretar, a gente tem que ter uma sensibilidade. Porque a gente não vai interpretar um livro como um quadrinho. A gente... Foi a Nicki Minaj que falou, exatamente, iris ou iris. Às vezes as coisas são o que são. A gente não vai interpretar um livro como a gente interpreta um quadrinho. A gente não vai interpretar Dom Casmurro como a gente interpreta um quadrinho, um gibizinho da Turma da Mônica, um gibi do Homem-Aranha. A gente não vai interpretar o Ser e o Tempo, do Heidegger, como a gente interpreta como a gente interpreta, sei lá, a Bíblia. A gente não vai fazer nada disso. Por quê? Por causa que são interpretações que não cabem uma coisa a outra. Então, a gente tem que ter sempre essa apreciação estética antes de uma interpretação. A gente tem sempre que ver o que cada uma das coisas está falando para a gente poder interpretar. A gente tem que ver a forma que cada uma dessas coisas está sendo falada. A gente tem que ver como essas coisas estão sendo faladas. A gente tem que ver o texto que essa coisa está sendo falada. Certo, gente? Prosseguindo. Isso. Agora aqui, quais os problemas da Matheus, interpretação? antes de continuar, Matheus, você pode liberar, por favor, a lista de chamada? Claro, com certeza, gente. Estou mandando aqui agora a lista de chamadas. Eu estou vendo se ela não está aberta, porque isso já aconteceu uma vez. Tá. Estou mandando o link. Estou mandando o link aqui. Gente, acessem, por favor. Preencham a chamada. Depois não esquece de me liberar o acesso de editor, por favor. Sim, me manda seu e-mail. Eu já te coloco lá já. Valeu, fechou. Responda a lista de chamada, hein, família? Quer dar prosseguimento? Ah, aqui. Pediu acesso do editor. Revisar. Editor. Compartilhar. Prontinho. Valeu. Certinho. Gente, responda a lista de chamada. Posso prosseguir? Arthur, pode falar? Então, Matheus, você comentou, na verdade, você digitou, né, o nome do Gustavo Doré aqui no chat. Eu acho que eu perdi o contexto aqui. Ah, não, eu só comentei que ele ilustrou a Divina Comédia, Paraíso Perdido, Gavibotas, Gargantua, que é a história do gigante. Ele é um ilustrador francês. Ele tem muita coisa famosa, só que a gente geralmente não lembra que é dele. Beleza, eu vou dar uma pesquisada aqui. Uhum. Certo? Mais alguma dúvida, gente? Quem quer ler? Se ninguém ler, eu vou apontar dedo, hein? Madu? Conteúdo. Definição. O conteúdo refere-se às ideias, mensagens ou temas que uma obra de arte supostamente comunica. Crítica. Sontag critica a ênfase excessiva no conteúdo, da experiência estética. Ela acredita que focar demais no conteúdo transforma a arte em um mero veículo para mensagens ou ideias, em vez de uma experiência estética completa. Você pulou uma partinha. Aonde? Sontag critica a ênfase excessiva no conteúdo, argumentando que isso pode Tá. diminuir a apreciação da forma. Mas tudo bem. Experiência estética. Certo, gente? Isso aqui tá Desculpa. claro para vocês?
Não, mas não se preocupa não. Obrigado, viu? Obrigado pela participação. Gente, isso aqui tá claro para vocês? Que às vezes a gente se foca tanto no conteúdo que a gente esquece... Não, fica tranquila, que é isso. Que às vezes a gente se foca tanto no conteúdo que a gente esquece de apreciar a arte. Estética. Quem quer ler? Arthur? Estética, definição. A estética é a qualidade sensorial e formal de uma obra de arte. Envolve a percepção direta e a apreciação das qualidades visuais, sonoras e tácteis da arte. Enfoque. Ela enfatiza a importância da resposta estética em si, independente de qualquer conteúdo ou mensagem. Ela defende uma estética que priorize a experiência direta e visceral da obra de arte, sugerindo que a verdadeira apreciação da arte vem do engajamento com suas qualidades formais e sensoriais. Nada que a gente já não tenha falado. Que a estética ela é muito importante também, além do conteúdo. E ela, às vezes, é o que mais importa. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Que às vezes a gente para de apreciar a arte para buscar significado, a gente esquece da estética, e isso daqui é o que acontece com isso daqui. Às vezes a gente a gente não aprecia isso aqui para tentar buscar um significado que a gente não consegue compreender. Certo? Último, quem quer ler? Rafaela Santos, você pode ler para a gente essa página? Na verdade, eu ia pedir para nossa nova integrante, a Ítala, ler para a gente. Ela está aqui? Peraí, vamos lá. Tô sim, peraí. Boa. Você pode ler? Claro, tava só dando zoom. Uhum. Crítica. Sontag é crítica em relação à leitura interpretativa excessiva. Ela argumenta que a interpretação pode transformar a experiência estética em uma atividade intelectualizada e muitas vezes redutora. Em vez disso, ela defende uma abordagem que valoriza a experiência sensorial e emocional direta da obra. O que isso quer dizer? Às vezes, a gente passa tanto tempo tentando buscar uma leitura, buscar um significado, que a gente perde a experiência transformadora de uma obra. Isso é o problema da hiper e da hipointerpretação. Às vezes a gente não dá valor para uma coisa que é muito profunda e a gente dá valor para uma coisa muito rasa. Novamente, voltando aqui. Porque essa imagem aqui não é só por causa que ela é feia e bela, não. Essa imagem ela representa tudo que eu estou falando. Por causa que a gente não experiencia, a gente tenta pegar uma leitura tão intelectualizada, tão academicista dela, tentando colocar sentimento, tentando colocar poder, conflito, N coisas que às vezes era só isso. Às vezes ela é melhor sendo interpretada como isso aqui devorando um ser humano do que como qualquer outra coisa. Entende? Então, tipo, mas os acadêmicos falam isso e tal. Só que, gente, aí os acadêmicos falam muita coisa. Sabe? Então, tipo, mas tal pessoa que é especialista, mas os especialistas também falam muita coisa. O que importa não é a opinião deles. O que importa é a sensação que você teve vendo isso. Por exemplo, Léo, que sensação você tem vendo esse quadro? Facinho. Sensação. Facinho. Facinho. Uhum. Ícaro, você que levantou a mão para ler isso aqui, o que você sente vendo isso? Eu sinto curiosidade. Eu sinto muita curiosidade vendo isso. O que você sente, Ícaro? Se você conseguir abrir o microfone, é melhor. Tudo bem? Águida, o que você sente vendo isso? O pessoal tá dormindo na sala, não pode isso não. Ei, galera.
Moacir, por favor. Na realidade, dá um sentimento de revolta pelo contexto da imagem, né? É bem chocante. Sim, exatamente. Dá uma revolta, sim. Porque... Por que ele tá fazendo isso? Sabe? Por que ele tá comendo isso aqui? Sim, exatamente. É uma boa observação. Às vezes a obra ela só quer causar isso. Ela quer causar um sentimento de revolta, ela quer causar um fascínio, uma curiosidade de uma pessoa. E eu sinto medo. Aí, ó. Uma pessoa sente medo, uma pessoa sente dúvida. Então, o que você sente vendo isso aqui? Cara, então, eu acho que eu não consigo não hiperinterpretar, porque eu lembro que o nome é Saturno comendo os filhos, aí eu penso, Saturno é o deus do tempo, é a passagem do tempo, eu estou ficando velha e vai tudo acabar, porque Saturno comeu ele mesmo e os filhos dele. Mas a gente não está falando de interpretação, a gente está falando de sentimento. Quando você vê isso, o que te traz? Não traz nenhum sentimento? Esse sentimento da passagem do tempo está passando e você está ficando para trás. Eu não sei se ele tem um nome. É a nostalgia. É uma nostalgia negativa que eu sinto. Tem nostalgia positiva, a minha é ruim, não é boa. Sim, exatamente, é uma nostalgia. Ó, aflição, curiosidade, tremor. Sabe? Então, tipo, às vezes a obra, ela só quer isso. Às vezes a obra, ela só precisa dessa interpretação. Nossa, que feio, nossa, que horror, nossa, que fascinante, que curioso. E isso, gente, por que eu tô falando tudo isso? Para no Enem, vocês verem que, às vezes, a obra, ela só é aquilo que ela está sendo mostrada. Para vocês não irem além do que o texto está falando, porque, às vezes, porque muito provavelmente pode estar errado. Ou pode não ser aquilo que o corretor está pedindo. Entende? Então, tipo... Poxa, é muito legal a gente brincar de interpretar, só que a gente tem que pôr uns limites pra gente, justamente pra gente não cair nesse sentido da gente não apreciar mais a obra, porque a gente está tentando buscar significado nela a todo momento. Entende? Então, a reflexão de hoje é essa. A gente buscar, a gente pensar, a gente ver se a gente está hiperinterpretando, a gente tentar se policiar com esse tipo de coisa. E, por último, é isso que a Susana Sontag ela chama de interpretação erótica. Não no sentido sexual, mas no sentido físico, no sentido estético, no sentido, tipo, nossa, olha o que isso me causa, olha o estranhamento, olha a emoção que isso me causa. E às vezes é só essa a interpretação. Às vezes é só isso que precisa. Exatamente, não ir muito além, porque isso pode acabar se perdendo. Bom, gente, a aula de hoje será terminada aqui. Mandarei os slides daqui a pouquinho, daqui uns 5 minutinhos. Todos responderam a lista de chamada? Tem só 28 pessoas respondendo a lista. Falta uma galera, hein? Tem 33 alunos, só 28 responderam. Eu respondi quando estava saindo da casa onde eu estava, do texto, Matheus. Boa. Será melhor Valeu, Basílio. responder de novo? Não precisa não. Gente, responde aqui, vamos tirar a foto antes de vocês saírem, né? Para rejeitar, não sai ainda não. Vai aparecer na foto. E tem recadinho. Temos um recadinho. Eu posso parar de filmar? Pode. Beleza, parei de filmar.